Olá, pessoal. Meu nome é Irlete Fortes, eu sou autora e escritora do livro Nas Garras do Perverso. Eu escrevi este livro baseado na minha história que eu vivi, quando eu fui casada, o tempo que estive casada com um abusador. E o objetivo deste livro é ajudar outras pessoas que estão passando por abuso, violência ou que já passaram também, para se reerguer, para conseguir se levantar dessa situação. Como eu já havia falado no outro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo que eu postei aqui, peço que você assista, deixe o seu like, compartilhe, para que eu possa, para que a minha mensagem possa ser alcançada por muitas pessoas, tá bom? Então, neste vídeo eu quero continuar falando um pouquinho sobre a minha vida, que eu tive uma infância difícil, eu já falei, passei por alguns traumas, alguns problemas e eu acabei desenvolvendo codependência emocional, complexo de inferioridade e também perfeccionismo. E o tempo foi passando na minha vida, na minha adolescência eu fui criada por um pai muito rigoroso, e nós frequentávamos uma certa igreja, porque desde que eu era pequenininha, meu pai e minha mãe já eram desta religião, e todos nós, eu e meus irmãos, fomos criados dentro desta igreja, que eu acho que é uma seita. Hoje, assim, no meu entender, eu entendo que é uma seita religiosa. Então, meu pai me criou presa até os meus 15 anos, dentro de casa. Eu tive uma adolescência tranquila junto com meu pai, apesar de estar sempre num sistema muito rigoroso, Aos 14 anos de idade, eu tive que deixar aquela igreja, o que para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui uma criança dedicada à igreja, à religião, a companheira do meu pai, gostava de me envolver nas atividades da igreja e, de repente, por uma situação que aconteceu na igreja, a gente foi obrigado a sair daquela igreja. E isso para mim foi muito, muito difícil, porque a única coisa que eu fazia na minha infância, na minha adolescência, era ir na igreja. Era só isso que eu podia fazer. Então, para mim foi muito complicado essa situação. Quando eu fiz 15 anos de idade, meus pais acharam que já estava na hora de eu casar, Eu, com 15 anos de idade, eu ainda brincava de boneca. Mas meus pais acharam que era hora de eu casar, então arranjei um namorado, assim, uma pessoa difícil também, Uma pessoa extremamente sagaz, extremamente autoritária, extremamente abusiva, e eu não queria aquele casamento, porque eu não sabia nada da vida, eu não me sentia preparada, mas meus pais achavam que eu estava preparada, então eles, assim, meio que me incitaram, meio que me empurraram para aquele casamento. Então eu acabei casando com uma pessoa que eu não gostava, na verdade, uma pessoa que eu passei a detestar, E casei, assim, meio uma forçação de barra, mas como o que começa errado vai terminar ruim, vai dar ruim, vai acabar ruim, então casei, entrei numa gaiola, mas eu já tinha decidido que naquela gaiola eu não ficaria, caí fora depois de 11 meses. E eu fiquei muito revoltada por isso que aconteceu na minha vida. Nossa, eu fiquei, assim, extremamente raivosa. Eu acabei desenvolvendo raiva, rancor, amargura. E foi bem difícil essa fase da minha vida, dos 16 até os 18 anos, mais ou menos, foi bem difícil. Mas aos 19 anos eu acabei voltando para casa dos meus pais, porque quando eu saí daquele casamento eu tinha fugido para casa de uma irmã minha, que morava em outra cidade, porque eu pensei que meu pai não ia me aceitar. E ele me aceitou, me acolheu, eles reconheceram também, erraram comigo, E graças a Deus, depois eu pude voltar para casa dos meus pais e foi tranquilo.
para vocês verem como é que pode, né, eu estar contando uma história dessa que aconteceu há tão pouco tempo atrás, né? Não vou dizer o tanto de tempo, senão vou revelar a minha idade. Mas não faz 100 anos não que aconteceu isso. E parece uma coisa assim meio que surreal, né? Mas aconteceu na minha vida. Então eu voltei para a cidadezinha dos meus pais, que é o interior do extremo sul de Santa Catarina. E lá eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver numa outra igreja, que tinha bastante jovens, né? Então, assim, foi um tempo, a minha vida começou a melhorar. Foi um tempo bom para mim. Eu consegui desenvolver os meus talentos, porque eu sempre gostei de fazer muitas atividades, muitas coisas. Eu sempre tive muitos talentos e sempre gostei de estar envolvida. Então foi um tempo muito bom para mim. Mas como eu havia falado que no outro vídeo eu ia falar para vocês que como que eu acabei caindo nas garras deste abusador, eu vou falar um pouco sobre isso também. Não vou falar toda a história, porque senão o vídeo vai dar 1 hora, tá? Mas assim, ó, como eu tinha desenvolvido codependência emocional e complexo de inferioridade, eu vivia em função de agradar as pessoas. Eu queria sempre... Eu precisava, tinha aquela necessidade de aprovação, sabe? Uma pessoa assim que precisa da atenção dos outros e tem necessidade de aprovação, com certeza ela não era feliz, ela tem problema. Hoje eu consigo ver isso claramente, que eu tinha esses problemas todos, né? E eu me envolvi em muitas situações difíceis na minha vida por causa desses traumas que eu tinha na minha vida. Para mim, eu exigia das pessoas que as coisas fossem perfeitas quando eu fazia alguma coisa, ou quando eu mesma fazia alguma coisa, para mim nunca estava bom. Também se as pessoas não me elogiavam, eu ficava tentando entender por qual motivo que elas eu queria tentar fazer algo para melhorar mais, para ser melhor. Esse tipo de situação aconteceu muito na minha vida, né? Principalmente na igreja. Eu me envolvi em muitas situações difíceis, assim, né? Nos relacionamentos com amigos, até mesmo com a família. Só que quando a gente está passando numa situação assim, a gente não entende que o problema está na gente mesmo, né? A gente acha que a gente é vítima, ao vitimismo. A gente é vítima e o mundo inteiro, né, é errado. E depois que a gente é curado de todas essas mazelas, né, na alma, a gente consegue enxergar melhor as situações e a gente consegue entender. Mas como eu tinha essa codependência emocional, quem tem codependência emocional acaba atraindo narcisistas e abusadores, né? Eles observam como eles não têm sentimento e eles precisam manipular pessoas que têm sentimentos, eles vivem à caça dessas pessoas, né? E um lugar onde existe muitas presas fáceis é justamente dentro da igreja evangélica. Imagina eu, uma moça que fui criada na igreja, presa até os 15 anos. Depois fui jogada num casamento. Aquele casamento que não era para ter acontecido. E aconteceu e eu saí de lá toda traumatizada, toda revoltada. Daí estava tentando me acertar na igreja de novo, fazer tudo certinho, porque eu não aceitava tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Daí você tenta fazer de tudo para agradar todo mundo. Então, na igreja, os lobos eles vão para se camuflar, para predar, né? Eles são predadores. Eles acham um terreno fértil,
né, de oportunidades dentro da igreja. É por isso que eu comecei a fazer esses vídeos justamente para dar um alerta para as meninas, principalmente as meninas mais novas da igreja. Vigiar. Abra bem os seus olhos. Procura primeiro, antes de um relacionamento, procura estudar, procura trabalhar, procura conhecer pessoas, fazer amizades, né? Procura saber com quem você está se relacionando, ou conhecer primeiro antes de se relacionar. Porque um abusador, um narcisista, ele sabe muito bem se camuflar. Ele tem uma estratégia para entrar na sua vida. Eu quero falar sobre isso em um outro vídeo, porque eu não quero que esse vídeo aqui fique muito longo. Mas foi assim que eu acabei caindo nas mãos de um abusador. Ele se apresentou para mim como um príncipe encantado. E depois daquele casamento errado que eu fui vítima, que eu fui vítima não, né? Que aconteceu na minha vida. Porque eu não sou vítima de nada. Hoje, graças ao meu bom Deus, ao meu pai, ao meu melhor amigo, eu sou uma pessoa completamente livre. Na verdade, eu sempre ansiei por liberdade, sempre gostei de liberdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Este versículo bíblico tem uma profundidade tremenda. Você precisa compreender. A gente vai falar também da Bíblia aqui neste canal, nesses vídeos mais pra frente, tá bom? Então foi assim, né? Ele apareceu na minha vida como um príncipe encantado. Eu estava orando há 13 anos, pedindo para Deus me enviar a pessoa certa. E quando ele se apresentou para mim, se apresentou do jeito que eu pedi a Deus. E quando a gente é guiado por sentimentos e emoções, a gente não consegue enxergar com a razão, né? Não consegue enxergar com os olhos da razão. E eu acabei de novo caindo no laço do passarinheiro mais uma vez. E então começou na minha vida o verdadeiro inferno na Terra. Mas essa história é para um próximo vídeo, tá bom? Eu quero parar por aqui. Esse vídeo já está ficando longo. Como eu disse já para vocês, que eu quero fazer vídeos curtos. Desculpe alguma coisa se eu não me expressei direito, mas eu estou começando agora. Com certeza eu vou melhorando, conforme o tempo vai passando, conforme eu vou criando intimidade com a câmera. Então, é isso aí, tá bom? Só peço que você deixe o seu like aqui para me ajudar, compartilhe o meu vídeo e se inscreva no canal. Também vou deixar o link do meu livro aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por você me ouvir e fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.